Então, vamos para os ingredientes. Você vai precisar de 200 ml de chantilly, aquela caixinha de chantilly que eu falei pra vocês comprar, né, no vídeo anterior, que é a pequena. Eu utilizo da grande, por isso que eu coloquei aqui num copo, porque daí eu guardo o restante e vou utilizar só esse. Eu compro geralmente a de 1 litro. Uma lata de leite condensado, você pode utilizar a marca que você quiser. Creme de leite, você também pode utilizar a marca que você quiser, né? Um potinho para a gelatina sem sabor, que você vai hidratar a gelatina, né? Uma gelatina sem sabor desidratada. Você pode hidratar com 2 colheres de sopa, ó, 3 colheres de sopa de água. Eu tô usando aqui o suco de abacaxi, porque hoje eu cozinhei um abacaxi que eu vou utilizar para fazer o bolo de pote. Então, eu já aproveitei, porque geralmente eu cozinho a casca do abacaxi e faço o suco, até mesmo pra gente tomar, ou para molhar a massa, fazer de calda. A casca também pode ser aproveitada dessa forma. Então, você pode molhar, desidratar a gelatina com água ou com alguma outra coisa, um suco de abacaxi ou alguma outro líquido, né? Então, aí vamos agora para nosso recheio. Esse recheio vai ser um recheio base, gente, um recheio padrão, que você pode utilizar em qualquer sabor de bolo. Você pode fazer com de morango, você pode fazer com abacaxi, framboesa, você pode utilizar ele para fazer com chocolate, de coco, depois você só acrescenta o coco, o leite de coco com coco, que ele vai ficar um prestígio, né? Você pode, esse recheio é um recheio base, padrão, tá? Eu não gosto muito dos recheios cozidos, principalmente com amido de milho. Eu acho que o sabor não fica legal, assim fica muito mais gostoso. Eu já fiz o teste, meus clientes não gostaram, tanto quanto desse aqui, né? Que esse pra mim é o meu preferido. Então, vamos hidratar a gelatina, né? Como que você faz? Você coloca o conteúdo do pacotinho num recipiente, coloca com 2... Eu vou utilizar apenas a metade, eu não vou utilizar ele todo. Por causa da quantidade, né? Então, você coloca no recipiente, coloca como equivalente a 2 colheres de sopa de líquido, né? Dá uma mexidinha, não mexe mais agora. Deixa ele descansar por mais ou menos 1 minuto. E depois leva ao micro-ondas por 15 segundos. E vai estar pronto para misturar no teu recheio. Então, agora vamos para a preparação do nosso recheio. Você vai bater primeiramente o chantilly, eles têm que estar bem gelado, 12 horas na geladeira. Ou você pode colocar também no congelador por 1 hora, mais ou menos. Para ele ficar bem gelado. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, gente, mas logo eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, eu bati mais ou menos por 2 minutos, o chantilly ficou assim, gente, eu deixei ele bem firme, tá? Lógico que não é o ponto para confeitar um bolo, nada disso. Eu deixei ele bem firme porque a gente vai colocar o leite condensado, creme de leite, ele vai amolecer bastante depois e nós vamos firmá-lo novamente com a gelatina sem sabor, tá? Então, agora nós vamos acrescentar o leite condensado, o creme de leite. E vamos bater novamente, por mais ou menos 1 minuto. Então, bati mais ou menos por 1 minuto, ele ficou assim. Ele fica meio mole, né? A gente tá meio molenguinho, por isso que a gente vai utilizar a gelatina sem sabor e incolor. Então, agora a nossa gelatina vai para o micro-ondas por 15 segundos. Gente, 15 segundos eu achei muito. Eu já dissolvi minha gelatina, eu acho que 10 segundos para vocês é o suficiente. Ficou muito quente, eu tive que esperar esfriar alguns segundos, porque ela ficou muito quente. Então, 10 segundos é o suficiente. Ela não precisa estar quente, pegando fogo, né? Ela pode estar só bem morninha, quase em temperatura ambiente. Então, nós vamos fazer o quê? Misturar a nossa gelatina. E bater mais 1 minuto aproximadamente. E o nosso recheio está pronto. Lembrando, gente, que esse é o recheio base, né? É um recheio muito gostoso, você pode fazer só ele assim também, que já fica bom. Mas depois você vai dar personalidade, você vai personalizar o seu recheio. Você pode utilizar esse base para fazer com abacaxi, com morango. Você pode fazer um recheio prestígio, acrescentando um pouquinho de leite de coco com coco. Você pode fazer de baunilha, acrescentando algumas gotas de essência de baunilha. Você pode também estar utilizando para um recheio de ninho, você vai acrescentar... se for nessa quantidade aqui, 5 colheres ou 6 colheres de sopa, mais ou menos, de leite ninho, né? Você pode estar dando aí a sua personalidade a esse recheio, mas assim ele já fica muito gostoso, né? Então, utilizando esse recheio aqui, eu vou fazer algumas montagens para fazer vários bolos de pote de vários sabores para você aí de casa
ver como é, tá? Então, hoje eu vou fazer aqui o de abacaxi e o de choconinho, que é aquele recheio que a gente comprou aí no vídeo passado, alguns produtos, fazendo o cálculo aí pra gente começar um negócio com R$50, né? Então, eu fiquei de dar pra vocês, prometi a receita do bolo de pote de choconinho, que foi o material que a gente comprou, né? Com esse aqui que eu mostrei foi um tanto do material que a gente comprou. Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz a montagem agora desse bolo, né, do choconinho e do abacaxi. Eu vou estar colocando em vídeos separados, cada vídeo com um sabor de bolo diferente, para não ficar muito longo aí pra vocês, né? Então, esse aqui é o recheio base, está pronto. Você pode se divertir aí fazendo sobremesas, bolo de pote, cone trufado. Você pode utilizar ele para muitas finalidades, para muitos fins. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, esse recheio, nosso recheio ficou pronto, o recheio base, o recheio padrão, como eu falei pra vocês. E aqui também está o nosso abacaxi cozido, que eu vou fazer a montagem do bolo de pote do abacaxi pra vocês verem como é que fica, né? Então, a gente vai utilizar ele. O meu passou um pouquinho do ponto, ficou mais coradinho, porque eu me descuidei, ele quase queimou, mas não queimou. Quando vai frutas, você não precisa acrescentar essência, você não precisa acrescentar mais nada, esse é o recheio pronto, apenas você vai acrescentar a fruta. Então, eu vou estar fazendo a montagem aí do bolo de pote de abacaxi para vocês verem como que é. Gente, lembrando que esse recheio, ele tem que ir para a geladeira no mínimo 2 horas antes de montar os bolos de pote, ou você deixa uma meia hora no congelador. Tá? Pessoal, aqui está a nossa massa que nós vamos utilizar para o nosso bolo, tanto do abacaxi, tá? A gente pode utilizar, é a massa de pão de ló. Eu já tenho a receita aí no meu canal, eu já ensinei a vocês fazer. Tem 2 massas de pão de ló diferentes ali no meu canal. É só você procurar ali nos vídeos que você vai encontrar, tá? Você pode utilizar outra massa também, não tem problema, massa de sua preferência. Essa aqui eu gosto, eu adoro a massa pão de ló. Meus clientes também adoram, tá? Então, aí você vai fazer com a massa de sua preferência. A gente vai utilizar essa massa aqui para a gente fazer o bolo de pote de abacaxi, tá? Que é a massa branca. Então, nós vamos fazer a montagem aí do nosso bolo de abacaxi. Vamos lá? Gente, vamos então para a montagem do nosso bolo de pote de abacaxi, né? Então, aqui eu estou aqui com os potinhos. Eu coloquei o nosso recheio em uma manga de confeitar, porque eu acho mais fácil e também fica mais bonita a decoração do bolo depois. Então, eu gosto assim, dessa forma. Então, primeira coisa, a gente vai fazer o fundinho do pote, porque eu acho que fica muito mais bonito se a gente colocar um pouquinho de recheio no fundo do pote, né? Então, eu só um pouquinho assim, depois eu espalho com a colherzinha. Eu pego e dou uma espalhada, só pra não ficar sem nada aqui no fundo. Então, aí a gente vai pegar a nossa massa, que eu já cortei mais ou menos aqui os pedaços, mais ou menos certos, né? Pra ficar mais fácil. Eu não gosto de fazer muito grossa a massa, até porque o pote é meio baixinho, então a gente corta aí mais ou menos 1 centímetro a largura da massa. Né? O fundo do bolo a gente coloca esse lado aqui pra cima, tá? Pra ele não ficar aparecendo pro lado de baixo, pra ficar essa parte aqui pro lado de baixo. A gente sempre vai ter que preencher um pouquinho as laterais, a não ser que você tenha um cortador e você corte já do tamanho certo do potinho, senão aí a gente sempre pode estar preenchendo as beiradinhas com o bolo, né? A gente corta assim, ó. Eu gosto de deixar sempre cortadinho pra pegar e preencher aqui, ó, quando fica um espaço um pouquinho maior. Mas não vai muito recheio. E ele também é bom para ficar aparecendo a massinha do bolo aqui dos lados, então é bom sempre preencher. Então, aí depois que eu coloquei as minhas massinhas, eu peguei aqui uma calda, como bolo de abacaxi. Eu peguei aqui uma calda, que eu cozinhei a casca do abacaxi, porque a gente não perde nada, né? Ele faz um suco bem forte de abacaxi com a casca. Depois eu passo bem na peneirinha e vou usar esse suco como a calda para molhar a massa do bolo.
tá? Eu gosto de usar mais ou menos uma colher de sopa, uma colher e meia pra molhar cada massa. Essa colher aqui estava no recheio, tá, gente? Por isso que tá assim. Então, não faz mal, né? Porque é o recheio que vai no bolo mesmo, então eu utilizei a mesma. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma colher e vou molhar a minha massa pra ela ficar bem molhadinha. Então, agora nós vamos colocar o nosso recheio aqui no nosso... a primeira camada de recheio. Bom, gente, eu não vi que a minha câmera tinha parado de filmar, então eu voltei aqui, aqueles bolinhos lá eu já terminei, já finalizei, mas eu voltei a fazer outros aqui pra vocês verem o processo todo, né? Eu não tinha visto que ela tinha parado de filmar. Então, eu peguei mais 2 bolinhos aqui, já coloquei o fundo do recheio, né? O recheio no fundo, a primeira a camada de massa e a primeira camada de recheio, que eu coloquei um pouquinho do nosso recheio aqui da manga. E agora vamos colocar o abacaxi, né, no recheio do meio. Então, como que a gente vai colocar? A gente vai colocar o abacaxi sempre aqui, ó, encostando ele aqui, pra ele aparecer, tá? Como eu falei, a estética é muito importante, tá? Então, assim, ó, coloca ele sempre aqui, ó, pra aparecer no potinho. Não precisa, assim, preencher muito, né, gente? Não vai muito abacaxi. Então, a gente quer que fique gostoso, mas a gente também tem que saber colocar a quantidade pra gente não ter prejuízo, né? Então, aqui, ó, mais ou menos assim, eu coloquei. Vou colocar um aqui no meio, ó, dei um espaço entre eles pra não ficar muito. Vou colocar aqui no meio, 2 pedacinhos, olha só. Uma quantidade boa de abacaxi, né, gente? Não é pouco, não. E agora, vamos colocar a segunda camada de massa, né? Eu tenho uma cortadinha aqui já. A segunda camada essa parte aqui pode ir pra baixo, gente, que não vai aparecer nessa parte. Então, ela pode ir pra baixo sem problema algum. Então, já está molhado, agora vamos para a parte estética, né? Para a parte de cima, a última camada de recheio. Que é a parte que tem que ficar bonito. Para isso que eu coloquei na manga de confeitar. Mas não é necessário também, se você não quiser colocar nessa manga, você pode pegar com uma colher, dar mais ou menos uma colher de sopa cheia, a parte de cima do recheio, tá? Um pouquinho mais, uma colher e meia. Agora, para a decoração, vamos finalizar com um pedacinho de abacaxi aqui em cima. Eu acho que vai ficar top. Olha aí, ó. Bem no meio. Show, né? Outro aqui. Gente, dá água na boca. Que delícia. Que bolo de pote bonito. Olha só. Olha só. Deixa eu pegar uma tampinha aqui. Olha, ficou alto. Esse aqui não ficou tão alto. Por isso que é bom cuidar, né? Na altura aqui, ó. Olha só, gente, como ele ficou por fora. Ele tem que aparecer a camada de massa, a camada de recheio. Ele tem que aparecer o abacaxi. E em cima, por fim, assim. Eu achei que ficou lindo. E vocês, gostaram? Gente, esse foi o bolo de pote de abacaxi. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado. E vai ter outros aí pra frente, com outros sabores, outros recheios. E espero que vocês possam ganhar muito dinheiro aí com a venda dos bolos de pote, né? Eu vendo a R$5, esse bolinho, 250 ml, a R$5. Eu acho que tá bem pago. E é um bolo muito gostoso, e o pessoal vai gostar. E é um preço bom, então vai voltar a comprar com vocês com toda a certeza. Tá bom? Então, um beijão aí e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal, que isso ajuda bastante.
Um beijão e até o próximo vídeo.